Olá galerinha, tudo beleza? Aula de hoje, seleção dos objetos, parte 3. Irei começar com a seleção alternada. Essa ferramenta só funciona com mais de uma seleção. Então, como exemplo, eu vou tomar este cilindro, entrar no modo de edição, Ctrl R para criar alguns cortes e entrar no modo de face. Eu vou selecionar este Add Loop de face e quando eu venho aqui em Select e clico aqui nesta opção, ele faz essa alteração, ou seja, ele cria uma seleção alternada, mantendo uma face selecionada e a outra desselecionada. Obtendo aqui mais um exemplo, somente as arestas selecionadas, ele vai alternando a seleção dos vértices. Vou adicionar um anel no modo de vértice e vindo aqui, ele também faz essas alterações aqui, selecionando um vértice e outro não. Seleção avançada. Basta apenas selecionar um dos lados da face, mas essa seleção ela só funciona bem com cubos ou plano. Então aqui com o cubo eu vou entrar no modo de face e selecionar aqui. Vindo aqui em Select e clicar nesta opção, ele faz uma seleção de faces que estão conectadas a esse lado aqui do objeto, beleza? Mas se eu quiser selecionar os 4 lados laterais do cubo, eu aplico somente uma seleção aqui, outra aqui, aqui e também aqui. Perceba que em cada lado eu tenho uma face selecionada, beleza? Então, vindo aqui em Select, clicando aqui nessa opção, tendo como tecla de atalho Shift Ctrl Alt F, tá? Clicando aqui, ele vai fazer uma seleção de todos os lados das faces que estão conectadas a cada lado, beleza? Então, um meio prático e rápido de selecionar uma face inteira em que vocês queiram aplicar a seleção. A mesma coisa aqui, se eu quiser selecionar somente a parte de cima e a parte de baixo e finalizar, ok? Então, um meio prático e rápido de selecionar uma face inteira, selecionando apenas uma das faces de um lado do cubo, beleza? Agora eu vou falar da seleção vinculada. Eu vou selecionar aqui um dos seus vértices. E se eu vir aqui em Select e clicar aqui nesta opção, tendo como tecla de atalho Ctrl L, ele faz uma seleção em todos os elementos conectado à seleção atual. Perceba aqui que os olhos não foram selecionados. Isso porque a sua malha não está conectada com as demais partes da cabeça da Suzane. Para exemplificar melhor, vou aqui selecionar uma parte dos olhos da Suzane e vou aplicar Ctrl L, que é a tecla de atalho. Perceba aqui que somente os olhos foram selecionados. Se eu clicar em G, aqui vocês podem constatar que não tem nenhuma ligação dessa malha com as demais, ela está solta. Então essa é a função da seleção por vínculo, beleza? Agora vamos estar selecionando mais
ou menos. Entrando no modo de edição, eu posso selecionar um vértice e mantendo pressionado o Ctrl, e lá no seu teclado numérico tem o mais e o menos. Se eu clicar em mais, ele vai aumentando o número de aresta. Se eu tiver no modo de vértice, ele vai aumentar o número de vértice. Se eu tiver no modo de face, ele aumentará a seleção de face. Mas não somente isso. Eu clicando em Ctrl e menos em vez de mais, ele vai diminuindo essa seleção. E posso também acessar por aqui em menu, e aqui vai estar disponível essa opção, e com as suas teclas de atalho Ctrl mais e Ctrl menos. Também existe essa opção aqui, Shift Ctrl mais e também Shift Ctrl menos. Repare que esse aqui ele cria uma seleção a partir dos elementos adjacentes a eles, ou seja, os seus vizinhos. Ctrl mais, ele vai criando essa seleção. E mais interessante ainda é que esse comando aqui acessa o histórico da última ação feita. Como assim? Se eu selecionar uma face, eu criei uma ação, ok? Mas se eu manter pressionado o Shift e escolher um dos lados em que eu queira selecionar, por exemplo, o lado direito, eu criei uma ação contínua para a direita. Com isso, se eu acessar essa opção aqui, Shift Ctrl mais, mas eu clicando aqui, ele cria uma seleção igual a que eu criei selecionando daqui para essa aqui, ok? De modo, se eu acessar a tecla de atalho Shift Ctrl mais, ele vai criando as mesmas ações conforme eu vou apertando o mais. E assim também Shift Ctrl menos vai diminuindo essas ações, beleza? Posso fazer com vértice? Posso. Se eu selecionar um vértice aqui e outro aqui, Shift Ctrl mais vai repetindo ações. A mesma coisa com vértice, Shift Ctrl mais ou Shift Ctrl menos. Então a minha ação foi somente para os lados, mas também posso fazer para frente, Ctrl mais, ou para trás, Ctrl mais. Cada ferramenta que eu apresentei tem sua importância em cada momento ou situação em que estaremos a precisar de uma seleção precisa para nos auxiliar no momento em que estiver modelando um objeto. Temos também a seleção por inversão. Por exemplo, deixa eu entrar no modo de frente, na visão ortográfica, Z, vou selecionar somente esse vértice aqui. Sair do modo de aramado, fazer essa seleção por face. Eu posso clicar em Ctrl I, que é a tecla de atalho. Ctrl I, ele vai inverter essa seleção, ok? A seleção foi invertida para o lado oposto. Não somente oposto, mas para o lado que estava desselecionado. Isso porque, se eu tiver apenas essa seleção aqui e clicar em Ctrl I, ele joga
a seleção para os vértices que não estão selecionados. E esse que estava selecionado agora permanece desselecionado. Eu vou aqui criar então, entrando aqui no modo Object Mode, eu tenho aqui metade do meu cubo pintado. Mas se eu quiser pintar a outra metade de outra cor, eu venho aqui, crio o material que eu quero. Deixa eu colocar outra cor aqui, verde. Então eu quero que esse verde venha agora ser pintado nesta área que encontra-se desselecionada. Como é que eu faço isso? É só clicar Ctrl I para inverter a seleção e agora eu clico em Assign. Então você vê que entrando no modo de objeto, agora eu tenho ambas as partes pintadas, beleza? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu comentário. Fazendo isso, o canal só tende a crescer. Então, espero vocês em um próximo tutorial.